Olá, tudo bem? As pessoas gostam de mistério. Prova disso é que cada vez que eu trato de algum tema ligado à Bíblia, o assunto mais solicitado é o Apocalipse. Não entendo qual é o interesse que esse livro possa despertar, a não ser justamente o seu ar de mistério. Porque até hoje nenhum teólogo foi capaz de dar uma explicação minimamente convincente sobre o sentido da linguagem aparentemente simbólica que é utilizada de modo tão característico no Apocalipse. O Apocalipse só foi adotado como livro canônico, compondo isso que nós conhecemos como Novo Testamento. Ele só foi adotado depois de muita relutância por parte de líderes, de antigos líderes da igreja, lá nos primórdios. E tempos depois, Lutero pretendia deixar o Apocalipse de fora do seu cânone, de fora da sua Bíblia. Antes de qualquer coisa, temos que lembrar que todo o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. Eu estudei o grego vários anos atrás, o grego koiné, que é utilizado no Novo Testamento, justamente para entender melhor os evangelhos especificamente, pelos quais eu sempre tive muito interesse, mas tinha bastante interesse, especialmente quando era espírita. Apocalipse é uma palavra grega formada pelo prefixo apo, com o sentido de afastamento, e o substantivo kaluna, que quer dizer véu. Apocalipse, então, é o afastamento do véu, ou seja, a revelação. Mas de tanta bobagem que se fala sobre o Apocalipse, essa palavra acabou tomando o sentido de fim do mundo. Para muitas pessoas, Apocalipse é sinônimo de fim do mundo, ou de coisas que devem acontecer no fim dos tempos, enfim. A tradição diz que o autor do Apocalipse é o apóstolo João. O Evangelho de João, as 3 epístolas de João e o Apocalipse teriam sido escritos pelo mesmo autor. Não é verdade. No meu antigo canal, eu fiz um estudo completo em 30 vídeos sobre o Evangelho de João. Isso quando ainda era espírita, Em parte alguma do Evangelho está escrito que seu autor se chama João, muito menos que este João seria o próprio apóstolo de Jesus. Como o Evangelho de João é um excelente livro, muito bem escrito, mesmo que não se concorde com a sua apologética, discutir a sua autoria pode não ser muito relevante, Importa é o livro em si, mas com o Apocalipse é diferente. Logo no primeiro versículo, o autor se apresenta como João, mas não diz ser o apóstolo de Jesus, nem diz que escreveu outros livros. Quem se der ao trabalho de estudar o Evangelho de João, o Evangelho que é atribuído a João, apóstolo de Jesus, e depois ler o Apocalipse, não vai ter dúvida alguma de que eles não foram escritos pelo mesmo autor. A não ser, é claro, que a crença dessas pessoas as obriguem a acreditar nisso. Porque os estilos são diferentes, as palavras utilizadas são diferentes, a temática é diferente, até a visão teológica é diferente. Eusébio de Cesareia, conhecido como o pai da história da igreja, afirma que o autor do Apocalipse é outro João, João o presbítero. Os espíritas, de um modo geral, também acreditam, eu acho que todos que eu acredito, pelo menos todos acreditam, que o autor do Apocalipse seja realmente o apóstolo João. Eles são levados a isso por causa da opinião de alguns supostos espíritos. Mais recentemente tem até um livro do Robson Pinheiro, chamado Apocalipse, uma visão espírita das profecias. O Edgar Armon, que foi um estudioso do espiritismo, se aposentou cedo por um problema da perna, era militar, se não me engano. Então teve bastante tempo para se dedicar ao estudo do espiritismo. Ele também escreveu sobre o tema no livro A Hora do Apocalipse. Todos eles sustentam que ele foi escrito pelo apóstolo João. É aceitável que Edgar Armon, um estudioso do espiritismo, pensasse assim, já que o espiritismo é herdeiro da tradição cristã, católica especificamente.
Mas o livro do Robson Pinheiro é supostamente psicografado e o espírito deveria saber que o autor não é o apóstolo de Jesus. Não. Quando eu uso esse argumento em relação à ignorância de algum espírito, o contra-argumento dos espíritas, de parte dos espíritas, evidentemente, né? Mas o contra-argumento deles é que os espíritos não sabem de tudo só porque estão desencarnados. Eu sei disso. Eu estudei espiritismo mais do que essas pessoas. Mas se o espírito não é capaz de saber uma coisa assim tão simples, uma coisa que já é de domínio público entre os críticos textuais e encarnados, né? Especialistas encarnados sobre o tema, como é que o espírito se atreve a fazer previsões, a descrever seres trevosos de outras dimensões e a dar pitaco na vida dos outros? Se não sabe aquilo que é tão simples, que é de conhecimento quase geral, como é que traz tantas new revelations, sempre cheios de autoridade? Nós temos que ter em mente, quando tratamos desses assuntos bíblicos, principalmente em relação ao Novo Testamento, que lá nos primórdios do cristianismo já havia várias correntes de pensamento que se diziam seguidoras de Jesus. Isso fica claro, por exemplo, numa leitura atenta dos livros que compõem o próprio Novo Testamento. Assim como hoje há disputas e discussões entre as mais variadas denominações religiosas cristãs, do mesmo modo já acontecia lá nos primórdios. No próprio Novo Testamento nós já percebemos diferenças entre Pedro e Paulo, discordâncias entre eles, entre Tiago e Paulo. Chico Xavier popularizou a ideia de que nos primórdios do cristianismo havia aquilo que ele chamou carinhosamente de cristianismo primitivo. E nesse imaginário cristianismo primitivo, os apóstolos de Jesus e seus discípulos viviam em harmonia, formando comunidades em que prevalecia o amor e a prática dos ensinos de Jesus. Não foi assim. Pode ter acontecido assim em poucos núcleos muito isolados e pequenos. Como é que eu sei que não foi assim? Alguns dos chamados pais da igreja, os primeiros comentadores dos textos bíblicos, eles escreveram profusamente contra aquilo que eles consideravam como heresias. O que eram essas heresias? Eram diferentes pensamentos sobre a natureza, o ensino e a prática do ensino de Jesus. Há também muitos manuscritos preservados dessas correntes de pensamento que eram consideradas hereges, consideradas heréticas pelos pais da igreja. Tem os livros apócrifos, aqueles livros que não entraram para o Novo Testamento, não entraram para a Bíblia. Então tem muitos outros evangelhos, outras cartas, outros atos e outros apocalipses. Mas mesmo se nós ficarmos só com o Novo Testamento, é possível perceber que não há isenção por parte dos autores dos livros que compõem o Novo Testamento. No Evangelho de João, por exemplo, nós vemos que o autor do Evangelho, ele faz questão de diminuir João Batista e Moisés. Ele se coloca radicalmente contra os judeus e contra os docetas. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, epístola quer dizer carta, O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele também combate aquilo que ele considera como desvio do ensino original de Jesus. Eu falei que o autor do Evangelho de João era contra os docetas, O docetismo era uma corrente de pensamento cristã que achava que Jesus não tinha vindo com um corpo físico. Doceta vem de doxa, que quer dizer aparência. Então eles acreditavam que Jesus não tinha vindo a esse mundo com um corpo físico, mas que ele tinha apenas um corpo de aparência, semelhante ao que os espíritas chamam de corpo astral. Essa ideia foi adotada por Jean-Baptiste Rustin, que por sua vez teve sua obra adotada pelos espíritas brasileiros, ainda no tempo de Kardec, e causa confusão até hoje. Só em 2019, descobri isso recentemente através do comentário de um seguidor do canal, só em 2019 a FEB excluiu do seu estatuto a obrigatoriedade do estudo da obra de Rustin.
Os crentes cristãos dos mais diversos matizes têm a ilusão ingênua de achar que as pessoas que adotaram o cristianismo nos seus primórdios, que essas pessoas eram melhores do que as pessoas de hoje. Se hoje há disputas entre os diversos cristianismos, e mesmo dentro de cada denominação cristã, né, dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, há discordâncias. Então, por que não haveria naquele tempo? Mas vamos ao Apocalipse. Qual é o primeiro objetivo do autor do Apocalipse? É exercer domínio sobre as 7 igrejas da Ásia e amedrontar aqueles que não pensam como ele. Isso está claro já nos 4 primeiros versículos, onde começa ali. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Faz tempo que está próximo, hein? Puxa, João dirigindo-se às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 4. O autor do Apocalipse afirma que quem está dizendo essas coisas é Jesus. No conjunto do texto do Apocalipse, nós percebemos nas palavras que são atribuídas a Jesus, nós percebemos nessas palavras uma personalidade ciumenta e vingativa. Não há como escapar disso. O Jesus que nós conhecemos dos evangelhos, ele não é vingativo, como, por exemplo, o Deus do Antigo Testamento, né? E a não ser que alguém considere a maldição de Jesus a figueira, naquela figueira que não deu fruto, ou aquela sova de laço que Jesus deu nos mercadores do templo, a não ser que alguém considere isso como atos assim extremamente reprováveis, eu não considero. Mas a não ser que alguém considere isso, não há semelhança entre o Jesus dos evangelhos e o Jesus do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 2, versículos 6 e 15, ele critica os nicolaítas. Os nicolaítas eram... O nicolaísmo era considerado uma heresia, né? A palavra heresia originalmente quer dizer apenas escolha, só isso. Herege é aquele que fez uma escolha, ou seja, aquele que optou por um caminho. A corrente de pensamento cristã que mais tarde deu origem à Igreja Católica Apostólica Romana acusava de heresia, perseguia e difamava todos aqueles que ousavam pensar diferente dela. O nicolaísmo foi criado provavelmente por Nicolau, né, daí o nome nicolaísmo, que era um judeu convertido ao cristianismo que foi parceiro de Estevão, né? Nós vemos isso nos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. Eles são acusados de defender a poligamia ou a prática de ter esposas em comum. Pode ser que isso seja verdade, mas está comprovado que era uma prática comum entre os cristãos que se consideravam ortodoxos, os que mais tarde deram origem à Igreja Católica Apostólica Romana. Era comum entre eles fazer acusações falsas e caluniosas contra os hereges que alcançavam alguma posição de destaque entre os cristãos. No final desse vídeo eu vou dar um exemplo mais claro e detalhado sobre essas acusações caluniosas. No capítulo 2, versículo 14, o suposto Jesus critica a doutrina de Balaão. Balaão era uma personagem bíblica que aparece no livro de Números, o 4º livro da Bíblia. O profeta Balaão foi contratado por Balaque, que era rei dos Moabitas, foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Isso mais de 1000 anos antes de Jesus. Acontece que Balaão tinha medo do Deus dos israelitas e não amaldiçoava o povo de Israel.
Mas Balaque insistiu tanto, fez tantas ofertas, tantas promessas a Balaão, até que Balaão achou uma saída. Ele não amaldiçoou o povo de Israel, mas ensinou Balaque como fazer para os israelitas caírem e perderem a proteção do seu Deus. Qual foi a grande ideia de Balaão? A ideia dele, que foi colocada em prática e que deu certo, foi colocar os homens israelitas em contato com as mulheres de fora de Israel. Essas mulheres eram mais bonitas do que as mulheres israelitas. Então aqueles homens israelitas ficaram todos enlouquecidos, né, por aquelas mulheres, se envolveram com elas e através delas passaram a adorar outros deuses. Havia uma grande preocupação nas primeiras décadas do cristianismo no sentido de preservar a sua doutrina intacta. O problema é que não havia uma única doutrina. Mas nós notamos em todos os 27 livros que compõem o Novo Testamento esse cuidado de preservação, de que nada fosse modificado. A maior ameaça à doutrina parece que era o sexo com mulheres não cristãs. Por quê? Porque os homens tendiam a se deixar influenciar pelas mulheres sempre, né? Até hoje. Mas os homens tendiam a se deixar influenciar pelas mulheres e podiam acabar adotando a religião dessas mulheres. E uma outra grave ameaça à doutrina era o fato de comer a carne que era oferecida aos ídolos. Os pagãos, né, os povos não cristãos, né, não judeus, não cristãos, eram chamados de pagãos. Os pagãos, de um modo geral, ofereciam sacrifícios animais aos seus deuses. Os judeus também faziam isso, mas não comiam essas carnes, ofereciam e ficava ali. Os romanos e outras comunidades comiam. E os judeus em contato com essas comunidades começaram a comer também. Isso foi motivo de grande controvérsia e foi tratado por Paulo na sua epístola aos Romanos, no capítulo 14. E é exatamente sobre isso, é exatamente disso que está tratando este versículo do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Olha o que o autor do Apocalipse, que usa o nome de Jesus para dar ares de autoridade para o seu próprio pensamento, olha o que ele diz para a igreja de Tiatira. Tiatira é uma localidade, né? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares, né, o ato de tolerar, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, ou seja, está ameaçando de colocá-la de cama, deixá-la doente, e as pessoas que se envolveram com ela também ficarem doentes. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Isso está em Apocalipse, capítulo 18, versículo 23. Ou seja, o suposto Jesus aqui está ameaçando matar. Primeiro deixar doente,
E se não adiantar, mata de uma vez, só porque pensam diferente, fazem coisas diferentes. Que coisa, né? Não se sabe se existia realmente essa Jezabel ou se é uma referência a Jezabel lá do Antigo Testamento, né? Jezabel foi uma princesa fenícia que casou com o rei Acabe, né, que era rei de Israel. Ela era uma mulher forte, dominadora, era uma sacerdotisa. E embora tenha casado com um israelita, ela, Jezabel, essa do Antigo Testamento, né? Ela continuou praticando a sua religião, adorando seus deuses, que eram os deuses do povo dela, né? Jezabel foi contemporânea de Elias, o profeta Elias, que venceu uma disputa com os 450 sacerdotes de Baal que serviam a Jezabel e mandou matar todos eles. Então a crítica a Jezabel aqui no Apocalipse se refere, como eu já disse, a comer coisas sacrificadas aos ídolos, né, aquelas carnes que sacrificavam aos ídolos, e praticar a prostituição. Prostituição no contexto bíblico não quer dizer necessariamente a prostituição sexual como nós entendemos. O povo de Israel era considerado como a noiva de Deus. Adorar outros deuses era considerado então uma traição a Deus. Quem adorava outros deuses estava se prostituindo a esses deuses. Nós não temos como saber se as acusações que o autor do Apocalipse faz a essas igrejas e a pessoas dessas igrejas, ele acusa aqui uma Jezabel, né? Então não sei se o nome dessa mulher era realmente Jezabel ou se ele está fazendo só uma analogia, né, com essa Jezabel do Antigo Testamento. Mas não sabemos o que é verdadeiro e o que não é. O que nós sabemos é que há uma farta documentação dos primeiros séculos do cristianismo que nos mostra claramente que a troca de acusações era algo comum, até corriqueiro. Mas é inegável que cristãos da época das mais variadas correntes de pensamento falavam em nome dos apóstolos de Jesus e até em nome de Jesus. Há muitos manuscritos que sobreviveram ao tempo e que se dizem, né, dizem ter sido escritos por algum dos apóstolos ou mesmo a mando de Jesus. É o caso do Apocalipse. As pessoas mentem para defender as suas crenças em todos os lugares. Isso nem sempre é por má intenção. Às vezes, pelo contrário, a intenção pode ser das melhores. As pessoas mentem porque acreditam que estão agindo na defesa da causa certa. É o caso de tantos supostos médiuns que atribuem suas próprias ideias a espíritos. É claro que alguns podem estar mentindo na cara dura, né, descaradamente, mas outros acreditam estar sendo influenciados pelos seus mentores e dão vazão aos seus anseios mais elevados. Se o autor do Apocalipse não mentiu, me parece mentira. Mas se ele não mentiu, ele pode ter tido visões provocadas por alguma substância psicoativa e acreditou em suas percepções a ponto de pregar sobre o que percebeu. Em Apocalipse capítulo 10, versículos 9 a 10, nós encontramos a seguinte passagem. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Vamos se respeitar. Comer livrinho, e um livrinho que deixa o ventre amargo. Eu já ouvi uma vez um pastor tentando explicar essa passagem, dizendo que o comer, né, é em sentido figurado. É verdade que nós podemos, na língua portuguesa, dizer, por exemplo, devorar. Eu já fui, hoje não tenho lido muito porque não dá para gravar vídeos e ler ao mesmo tempo. Mas eu já fui um devorador de livros, né? Existe essa expressão, devorar livros. Mas essa expressão certamente não existia naquele tempo.
em que os escritos eram raros, não havia livro impresso, nem sequer livros encadernados existiam, os escritos eram enrolados, né? Era uma folha longa que era enrolada, eram rolos, não livros. Mas o importante é que a palavra traduzida como livro é biblion, né? Biblion originalmente designava a folha da planta, o Cyperus papyrus, o papiro, né? Muito comum no Egito, da qual se produzia o papiro, que era o meio no qual escreviam. Escreviam em pergaminho de carneiro, só que era muito caro, ou então em papiro, folha de papiro. Livrinho, nessa passagem que eu citei, é a tradução de bibliarion, que só é traduzido como livrinho porque hoje nós usamos essa palavra, pois a tradução mais próxima seria rolinho. Naquele tempo não existia livro, eram rolos. Então a tradução mais certa seria rolinho, né? Livro era rolo, livrinho era rolinho. Embora a planta Cyperus papyrus seja tóxica para animais domésticos, não há registro de que ela cause algum tipo de alucinação se ingerida por humanos. Mas no original grego aparece apenas bibliarion, ou seja, rolinho, só isso que diz. O anjo mandou o autor do Apocalipse comer um rolinho, e depois disso o anjo manda ele profetizar. Olha, para mim, não há dúvida de que rolinho, né, esse rolinho aqui que o autor comeu, era uma substância psicoativa. Isso era comum. Era comum entre os gregos, por exemplo, ingerir substâncias com fins proféticos. E nessa época aqui a cultura helênica estava em plena vigência, né? O helenismo se refere à cultura grega, né? Então a cultura grega aqui estava em plena vigência. O cara ficou doidão, começou a mandar recado para as igrejas que sustentavam uma visão diferente da que ele considerava correta. Algumas pessoas alegam que a linguagem do Apocalipse é uma linguagem figurada, simbólica, e que as igrejas não são igrejas, elas simbolizam outras coisas. Ah, faça meu favor, não vamos ser tão ingênuos. É até bonito ser ingênuo um pouquinho, mas não tanto. Eu fui espírita por 20 anos. Se eu tivesse publicado um livro dizendo que um espírito mandou recado para 7 centros espíritas, né? Ou para a FEB, né? Um espírito mandou recado para a FEB, que é a Federação Espírita, né? Todo mundo iria entender que eu estava me reportando a esses centros espíritas ou a FEB. Ninguém iria pensar que isso fosse linguagem figurada. Vamos parar com esse negócio. Outra coisa, o recado é claro. Claro, as coisas eram para acontecer em breve. Alguém pode alegar, então, que o tempo para Deus ou para Jesus é relativo. Até existe margem para pensar assim dentro do contexto bíblico, né? Aquela história da epístola de Pedro, que não é de Pedro, que diz que para Deus um ano são 1000 anos, 1000 anos é um ano, né? Mas isso é lá. O autor aqui não conhecia aquela epístola de Pedro. Não é esse o teor do Apocalipse. O autor está claramente ameaçando algumas igrejas que não se comportam como ele espera que elas se comportem. Mas e as visões e aquele monte de símbolos que ele menciona depois? Eu não sei e ninguém sabe o que isso quer dizer, se é que quer dizer alguma coisa. O que é certo e que poucas pessoas sabem é que Apocalipse ou revelação era um gênero literário da época. Tem outros apocalipses que foram preservados e que se utilizam de linguagem semelhante. As pessoas da época... Pô, eu lembrei agora da música, algumas letras do Zé Ramalho, né, como Chão de Giz, Avo-Rai. O que tu vai entender? Tu vai entender o que tu quiser ali. Mas algumas pessoas que leram mensagem desse livro devem ter ficado com medo, né, achando que todas essas coisas iriam realmente acontecer em breve. Não aconteceram. Quando se aproximava o ano 1000, muitos cristãos ficaram temerosos. Não aconteceu nada. Depois passou para o ano 2000. Eu lembro quando era criança, ali no início dos anos 80, muita gente acreditava que o mundo ia acabar no ano 2000. Não acabou. Aí passou para 2012 por causa do calendário maia. Nada, não aconteceu nada.
Depois, alguns espíritas esperaram grandes benefícios para a humanidade a partir de 2019 por causa de supostas previsões ou profecias, como queira, de Chico Xavier. Só o que aconteceu foi a gripezinha. E, por favor, eu estou ironizando, viu? Que outra vez que eu falei gripezinha não entenderam. A nova data agora é 2057. Já tratei desse tema no vídeo A Profecia de Chico Xavier Falhou. Vamos agora a um exemplo de acusação caluniosa por parte de um cristão, para encerrar esse vídeo que já está muito longo. Epifânio de Salamina foi um bispo que viveu no final do século IV. Ficou conhecido como um dos principais defensores da corrente de pensamento cristã que deu origem à Igreja Católica Apostólica Romana. Ele é o autor do Panarion, uma vasta obra em que ele ataca dezenas de correntes de pensamento consideradas heresias, né? Ele é um caçador de heresias. Uma dessas heresias era de um grupo de gnósticos, porque existiam vários grupos gnósticos, era em relação a um grupo de gnósticos chamados fibionitas. Epifânio acusa os fibionitas com riqueza de detalhes de praticarem orgias e até canibalismo. Epifânio diz que esse grupo promovia grandes banquetes, que começavam com um aperto de mão entre homens e mulheres, em que os homens secretamente acariciavam a palma das mãos das mulheres. Para Epifânio, isso era um gesto erótico que prenunciava a orgia que aconteceria mais tarde. Nada a ver. Acontece que cumprimentos assim eram utilizados por determinados grupos, são utilizados até hoje, né, em sociedades secretas, nem tão secretas assim. Mas já eram naquele tempo utilizados por determinados grupos para avisarem uns aos outros sobre a presença de estranhos. Ele conta que depois de muita comida e bebida, os casais se separavam para começar um ritual de, como é que vamos dizer isso sem ofender o povo? Um ritual de pegação livre entre os membros do grupo, né? A relação não devia ir até o fim, ou seja, o homem não ejaculava na parceira. O sêmen era recolhido em suas mãos para que eles o ingerissem, dizendo que o sêmen era o corpo de Cristo. E o mesmo faziam com o sangue, o fluxo menstrual da mulher ali, dizendo que era o sangue de Cristo, né? O sêmen era o corpo e o sangue era o sangue de Cristo. Se por acaso a mulher engravidava, eles deixavam o feto se desenvolver, depois provocavam a interrupção, desmembravam o feto, temperavam ele, passavam mel e comiam no ritual. Evidentemente, é muito difícil de acreditar nisso. Ainda mais que Epifânio não explica de maneira convincente de que modo ele tomou conhecimento disso. Ele diz que foi convidado por duas mulheres fibionitas a participar desses rituais, mas que ele recusou. Se recusou, como é que ele sabia de tudo isso com tantos detalhes? É impossível, pelo menos para mim, acreditar que se fosse verdade que os fibionitas praticavam realmente esses rituais, para mim é impossível de acreditar que essas mulheres iriam contar todos esses detalhes para ele, um completo estranho. Epifânio também diz que leu livros dos fibionitas e cita alguns deles. Mas em nenhum dos livros citados por ele há qualquer menção, nem de longe, a respeito de quaisquer rituais. Essa história poderia passar despercebida, ficaria o dito pelo não dito, mas em 1945 foi descoberta a chamada Biblioteca de Nag Hammadi, né? Uma coleção de livros gnósticos, inclusive tenho aqui, qualquer hora eu mostro. Forma um volume só. Mas é uma coleção de livros gnósticos, muitos deles contemporâneos de Epifânio. E o que se nota neles a respeito dos gnósticos é exatamente o contrário do que Epifânio tenta passar para o seu público leitor. Em vez de luxúria e depravação, os gnósticos nutriam um quase desprezo pelo corpo físico, pois eles acreditavam que a verdadeira vida não era aqui
que essa realidade física era o resultado de uma catástrofe cósmica. Nós sabemos que acusações desse tipo, embora sem tanto exagero talvez, mas acusações desse tipo são comuns até hoje. Eu mesmo aqui nesse canal recebo acusações de todos os tipos. Já disseram que eu nunca fui espírita, já disseram que eu era um evangélico infiltrado. Pô, 20 anos infiltrado para quê? Para ter informações especiais, sigilosas. Ou então que eu recebi uma enorme quantia em dinheiro para detratar o espiritismo. Ou que eu deixei o espiritismo, essa aí é comum, que eu deixei o espiritismo porque não conseguia um lugar de destaque na FEB, e por aí vai. Fora as acusações diárias de que eu estou obsediado. Eu acredito que o autor do Apocalipse, embora de maneira menos grotesca, ele incorre nesse mesmo tipo de calúnia vulgar. Seja quem for que tenha escrito o Apocalipse, ele tinha em mente desacreditar completamente as pessoas a quem ele ataca. E para isso se utiliza do nome de Jesus sem nenhum pudor. Eu sei como isso pode parecer duro para quem está acostumado a reverenciar o Apocalipse como um livro sagrado. Esse canal é assistido, afinal de contas, por cristãos que gostam de ver minhas críticas ao Espiritismo. Não? Eles querem se divertir quando eu falo do Espiritismo, agora está falando do Apocalipse, acho que eles não vão gostar, então eles podem se chocar com isso. O que eu tenho para sugerir a essas pessoas? Mais estudo e menos crença. E que se lembrem de Jesus quando disse, lá em Mateus capítulo 15, versículo 11, que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Não seriam as carnes sacrificadas aos ídolos, né, que contaminariam o homem se eles comessem ela, mas justamente as maldades que saíram da boca do autor do Apocalipse e que saem da boca de algumas pessoas aí de vez em quando, né? Mas dito isso, muita força e paz para você.